Vamos lá, pessoal, para a nossa terceira e última aula do primeiro capítulo do nosso livro de filosofia, né? Estamos na terceira parte e o nosso tema de hoje é os textos filosóficos e a relação entre filosofia e opinião. Já estamos encerrando este capítulo, né, dessa primeira discussão que nós iniciamos há 3 semanas atrás. Os textos filosóficos. Os primeiros filósofos gregos, em sua maioria, praticavam ensinamentos orais. Aqueles que produziam texto geralmente utilizavam a forma poética. O que acontecia? Na Grécia, assim como em Roma, entre os judeus, os egípcios, etc., essas grandes civilizações antigas, elas inicialmente utilizaram a forma oral para transmitir os seus conhecimentos. Existia a tradição oral, né, que as pessoas passavam os conhecimentos de pai para filho. E, no caso específico dos gregos, embora existisse a forma escrita, mas estes gregos, eles davam muita preferência para a tradição oral, principalmente no caso da filosofia, que tinha como mote desenvolver o pensamento, né? Existiam alguns que transmitiam seus conhecimentos de forma escrita, mas para isso eles utilizavam a forma poética, que é muito similar ao que hoje nós conhecemos, por exemplo, como literatura de cordel, né? Que são aqueles textos rimados que contam uma história, contam um fato, porém, em versos e estrofes, né? Como se fosse um grande cântico. Alguns filósofos, no entanto, mesmo tendo a possibilidade de escrever as suas ideias, eles consideravam a escrita inimiga da memória. Sócrates, por exemplo, é um desses, né? Por que eles consideravam assim? Porque se a filosofia, o grande lance dela, era fazer as pessoas pensarem, se as pessoas passassem a escrever os seus pensamentos, então elas não iam mais se esforçar para decorar, para relembrar aqueles assuntos. Então tornariam a mente preguiçosa, né? Era mais ou menos essa ideia que defendiam as pessoas que consideravam, os filósofos que consideravam a escrita como inimiga da filosofia, né? Claro que não eram todos. E aí nós vamos ter nesse contexto, como eu já falei para vocês, Sócrates, que é um dos primeiros filósofos gregos. Ele fazia os seus ensinamentos em espaços como as praças e os mercados, né? Ele costumava caminhar pelas ruas de Atenas, circulavam daqueles espaços onde tinham mais pessoas, e ali naquele espaço ele fazia uma provocação, levantava uma discussão, né? E as respostas que as pessoas iam dando para aquelas situações, ele ia questionando essas respostas, de forma que chegava um momento em que essas pessoas já não tinham mais certeza da resposta que eles dessem. E esse era o grande lance do ensinamento de Sócrates, né? Tem uma frase muito famosa dele que vai dizer assim: só sei que nada sei. Que era assim o bordão de Sócrates, né? Na cabeça dele, ninguém era o detentor da sabedoria, o dono do conhecimento, mas todos eram capazes de alcançar o conhecimento se tivessem a humildade de entender que eles poderiam se estudar, né, pesquisar, enfim, buscar questionar sempre aquilo que eles consideravam como verdade, certo? E esse processo, para Sócrates, é um processo doloroso, né? Porque através do discurso, através dos diálogos, a pessoa era instigada, etc. E assim, isso era um desafio constante, né? E ele vai considerar que esse processo é uma maiêutica, ou seja, é um parto, né? Que maiêutica é um termo relacionado a parto na Grécia, né? Então ele vai imaginar que as ideias que surgem dessa discussão, elas surgiram por um processo doloroso, tal como um parto. Então, são ideias que foram paridas, né, que foram dadas à luz, né, a partir de um processo doloroso de discussão.
Platão é um dos seus discípulos, né? Depois da morte de Sócrates, ele teve a ideia de escrever esses contextos, né? Essas discussões, esses conhecimentos mais importantes de Sócrates, só que ele não vai utilizar a forma poética vigente na sua época. Ele vai utilizar uma forma de diálogos, né? Onde ele vai tentar descrever os conhecimentos de Sócrates como se fossem duas pessoas conversando, duas pessoas dialogando, né? São os famosos diálogos de Platão. E esses diálogos, né, essa forma de passar o conhecimento através de diálogo é chamada de dialética, que vem de diálogo, né, de uma conversa, certo? E Platão vai, e graças a esse processo feito por Platão, que nós temos hoje acesso aos conhecimentos de Sócrates. Senão nós já teria se perdido com o tempo, afinal, 2.500 anos atrás, né, é muito provável que ninguém se lembrasse tanto dessas histórias ou que fosse manipulada conforme a imaginação das pessoas. Aqui nós temos um pouco do contexto histórico de Sócrates. Ele nasceu entre 469 e 399 a.C., em Atenas, óbvio. É considerado um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Ensinava em espaços públicos. E o grande feito de Sócrates foi reorientar o enfoque da filosofia grega. O que acontece? Antes de Sócrates, a filosofia era muito voltada para a natureza, né, para as coisas do mundo. Com Sócrates, ela muda o foco, se torna para a pessoa, fica uma coisa mais internalizada. Ele passa a questionar as ideias das pessoas, os pensamentos, os conhecimentos, as formas de comportamento. Então essa filosofia ela volta o seu olhar para as pessoas através do posicionamento de Sócrates. E isso não agradou muito, não. Tanto que ele foi acusado de corromper a juventude, renegar os deuses, né? E foi condenado à morte por ingestão de um veneno chamado cicuta. Ou seja, ele tinha que beber cicuta para ele mesmo morrer pela própria ingestão de veneno. E assim, é importante pontuar que, entre os gregos, era muito comum uma pessoa mais velha se relacionar com o mais novo, né? Tinha uma relação de Erastes e Herômenos, né, em que uma pessoa mais velha geralmente tinha um aluno, né, um jovem, com o qual ele tinha uma relação de ensino-aprendizagem, mas também tinha uma relação entre eles, né, tinha um certo relacionamento ali. Isso era uma prática comum, né? Então, para aquela sociedade da Grécia, talvez esse não teria sido um motivo para acusar Sócrates de um crime parecido com o que nós hoje conhecemos como pedofilia, porque lá era comum. Porém, como Sócrates questiona o sistema vigente, por causa disso ele é condenado à morte, né? Então não se trata de um questionamento do comportamento, mas de um questionamento do pensamento dele, né? Mas a sua produção chegou até nós graças à documentação feita por Platão através daquela ideia dos diálogos que eu falei com vocês. Aqui nós temos um quadro de Jacques Louis David, né? Ele retrata a morte de Sócrates. Observem aí que tem alguns jovens próximos a ele, né? Aí ele está recebendo ali a taça de veneno que ele toma para que ele possa morrer, né? As pessoas tristes, chorando, etc. Que também era uma prática comum de condenar alguém à morte na Grécia, né? E aí nós passamos para a página 18 e início da página 19 para falarmos sobre filosofia e opinião. Começando com algumas frases. André Comte-Sponville vai dizer assim, que a filosofia é uma prática discursiva que tem a vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. Isso aqui, de certa forma, resume o que nós falávamos anteriormente, que a filosofia ela é uma prática de diálogos, de conversas, que tem a vida como seu grande objeto de estudo, né? A razão, a questão de você pensar sem as emoções, como um meio para estudar esse objeto que é a vida, e a felicidade é a sua finalidade, ou seja, a partir do momento em que eu racionalmente
conheço os fatos da vida, eu não deixo que as emoções me afetem de forma tão violenta, como se eu não tivesse, como eu não tendo esse conhecimento. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, porque eu deixo de ser afetado com o excesso de emoções, né? E aí, falando já para a filosofia e a opinião, Gilles Deleuze vai dizer assim, que é da opinião que vem a desgraça dos homens. Por que ele vai dizer isso? Né? Vamos olhar o conceito de opinião segundo o nosso livro. Opinião é um pensamento subjetivo, uma ideia vaga sobre a realidade que não tem fundamentação e, na maioria das vezes, nem pode ser explicada. Né? Ou seja, opinião para a filosofia é uma ideia que eu tive ou que alguém me disse, né, que dá só um pensamento raso sobre uma determinada realidade, não tem fundamentação teórica e, na maioria das vezes, essa ideia não pode ser explicada. Muito parecido, por exemplo, com o conhecimento do senso comum, né, em que alguém me disse isso, né, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, minha avó fazia assim, eu vou fazer assim, meu filho também fará. Entenderam? A opinião ela tem esse mote, né, ela tem esse caminho, ela é uma coisa que a gente tem, mas que não tem explicação, certo? E isso, para a filosofia, é muito errado, porque nem sempre a minha opinião está correta, né? E uma coisa interessante é que as opiniões elas são manipuláveis, porque as opiniões são ideias que eu tenho sobre determinado fato, são deduções que eu adquiri, né? Errado depende da fundamentação, porque quando uma opinião eu tenho um embasamento teórico para sustentar essa opinião, ela passa de opinião para um conhecimento filosófico, né? Eu tenho como justificar, certo? Porém, quando é só uma ideia que eu tive, eu acredito que seja assim e tal, eu não tenho nada que possa embasar, fundamentar essa ideia que eu estou tendo, ela se torna manipulável, né? A gente vê muito exemplos de ideias manipuláveis, por exemplo, agora com esse mundo de fake news, esse mundo de acesso a muita informação na TV, né, nos meios de comunicação, a gente percebe que as pessoas mudam de opinião com muita rapidez. E nem sempre essa mudança é bem-vinda, né? Vocês querem ver como uma opinião ela pode realmente fazer um estrago muito grande? No período eleitoral, por exemplo, surgiu, alguém deu uma ideia, uma opinião, alguém teve a loucura de dizer que existia um kit gay que ia ser que o PT, enfim, aquele pessoal lá da política da época ia sair distribuindo nas escolas, estava distribuindo nas escolas, né? Eu sou professor há 15 anos, eu nunca vi falar nesse negócio, né? E olha que eu sou professor e sou do público, né? Então eu deveria ter acesso. Mas assim, isso foi uma ideia distorcida que alguém criou. Mas vejam só, como a opinião, as pessoas são manipuláveis por conta da opinião. Este alguém disseminou essa informação e várias pessoas pelo Brasil inteiro e no mundo passaram a ter opiniões sobre esse assunto, sem se preocupar em descobrir se ele era verdade ou não. Claro que alguém foi atrás, contestou, a própria mídia questionou, né, colocou a verdade dos fatos e desmentiu essa ideia, mas ainda hoje, eu acredito que vocês devem ouvir ainda muitos pais de vocês falando sobre isso, principalmente usando este argumento para questionar o governo anterior ao governo que nós estamos hoje, né? E assim, são opiniões, e essas opiniões nem sempre são positivas. A gente vê, por exemplo, quem está assistindo o Big Brother está vendo muitas essas situações em que as pessoas elas são manipuláveis. No momento ela defende um, depois ela defende o outro, ela muda de opinião muito rapidamente e muitas vezes não sabe nem explicar o porquê que teve esse posicionamento. Isso é opinião, certo? E aí, para que essa opinião tenha todo este movimento, existem os formadores de opinião e a indústria cultural. Os formadores de opinião
né, são pessoas, líderes religiosos, personalidades, etc., que têm pessoas que os admiram ou que os ouvem, né? Hoje nós temos, por exemplo, um lance novo agora na nossa realidade, que são os digital influencers, que são pessoas que estão na internet manifestando a sua opinião e tem um determinado público que escuta essa opinião e aceita isso como verdade, né? Mas também temos pastores que fazem isso, também temos pessoas de programas de televisão que fazem isso, pessoas principalmente de programas de auditório, como Faustão, Ratinho, etc., né? Pessoas da mídia, teatro, cinema e etc., né? Líderes religiosos, já falei, pastores, padres que defendem com unhas e dentes uma determinada ideia e as pessoas seguem isto, né? Não só nas igrejas evangélicas, como também na igreja católica. Tem muitos, se vocês olharem, por exemplo, a igreja católica hoje, ela tem muitos movimentos dentro da própria igreja, que são ideias criadas por um determinado líder religioso, que as pessoas os seguem, né? E essas pessoas são formadoras de opinião. E existe também a indústria cultural, que é a televisão, a TV, a internet, que são utilizadas exatamente para disseminar as ideias dos formadores de opinião. Muitas vezes essa indústria cultural, ela está, na maioria das vezes, na verdade, a serviço do capitalismo. Ou seja, ela está a serviço de uma indústria que gera dinheiro com essa disseminação de opinião. Digital influencer hoje é uma profissão, né? Ou seja, é uma forma de ganhar dinheiro, certo? Filosofia, diferente de opinião, ela é uma prática de elaboração própria de ideias, ou seja, ela diverge dessa ideia de opinião porque ela precisa de uma fundamentação. Ela precisa de estudo para que ela possa ser fundamentada. Lembra que Sócrates, ele ouvia a opinião das pessoas, ele ia questionando, 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 até que a pessoa não tinha mais certeza da sua opinião, né? A filosofia ela serve para isso, para questionar essa opinião. Pessoas reflexivas têm tendência a ser cidadãos mais atuantes, ou seja, para a filosofia, né, e na prática também a gente começa a observar que as pessoas que não são manipuláveis, que têm opiniões próprias, pessoas que pensam antes de passar uma ideia, pessoas que quando ouvem um determinado posicionamento, ela prefere buscar a verdade desse posicionamento ao invés de passar ele à frente. Essas pessoas têm tendência a ser cidadãos mais atuantes. Como assim, professor? Elas têm mais propriedade para buscar os seus direitos, para exercer os seus deveres, né? São pessoas que realmente têm um posicionamento mais honesto, mais centrado, né? Mais focado naquilo que ela considera como ético, certo? E aí a gente pode concluir esta aula com o seguinte pensamento. A prática filosófica humaniza as pessoas, tornando-as mais livres para pensar de forma crítica e criativa. Ou seja, a partir do momento em que você traz a filosofia para a sua vida, você deixa de estar sendo levado por opiniões, você deixa de olhar a pessoa de formas que não são humanizadas, né? Você passa a olhar a pessoa como alguém que igual a você, né? Aquilo que diz lá a Bíblia, né? Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você, né? Você passa a ter um olhar mais humano. Você passa a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Então, assim, a filosofia ela vai humanizando as pessoas, ela vai fazendo com que as pessoas, a partir do momento em que elas passam a refletir as suas ações e as ações dos outros, elas possam ser realmente melhores cidadãos, possam buscar os seus direitos, possam exercer os seus deveres e possam se tornar pessoas cada vez melhores.